Olá pessoal, estou de volta, Rio Fagundes, trazendo a informação até você. Canal Brasil Notícias, ligadinho no que acontece no Brasil e na política. Se inscreve no canal, aperta nas notificações, dá aquele joinha bacana. Compartilha, nos ajuda aí. Pessoal, é o seguinte, a mídia tem comentado aí, na verdade a mídia tem, boa parte da mídia tem criticado os recuos de Bolsonaro no início, um pouquinho antes da posse e agora no início do seu mandato, né? Então tem muitas reportagens aí criticando, dizendo que o presidente está batendo cabeça com os ministros e blá 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 e blá blá blá. Enfim, eu vou ler aqui uma matéria para vocês e a gente vai entender os dois lados dessa moeda, né? Um lado a gente sabe que é a esquerda maldita, né, distorcendo os fatos. E aí agora eu vou, vocês acho que vocês já perceberam que eu gosto de pegar uma coisa contraditória, trazer aqui, ler para vocês e explicar justamente o oposto do que muitas vezes a esquerda quer passar para a gente. Quer empurrar de goela abaixo, mas a gente não é trouxa. E graças a Deus a minha educação é de antes do governo Lula. Significa que eu sei pensar. Aprendi a pensar, não fui doutrinado. E se Deus quiser, os nossos jovens também vão aprender a pensar e não serem doutrinados daqui para frente. Vamos à matéria, gente. Essa matéria até que não é tanto, até que ela é razoável, é tranquila. Não vejo aqui muita coisa assim ofensiva nela não. O cara expõe uma visão aqui que é bem light. Mas eu vou usar ela justamente porque ela é light mesmo. Governo Bolsonaro acumula recuos nos primeiros 10 dias, né? A gente sabe aí, negócio aí do MEC que voltou atrás. Esse negócio do MEC tem coisa por trás aí, né? Tem a questão lá do IOF... Mas vamos à matéria, vamos lá. O governo de Jair Bolsonaro já mudou de ideia ou recuou de decisões que estavam tomadas e até anunciadas nos 10 primeiros dias de administração, completados nesta quinta-feira, dia 10. Bom, só para a gente começar aqui, eu acho, na minha opinião, se você discorda tem todo o direito, tá? Mas eu acho que na minha opinião, Bolsonaro recuar de decisões, sejam uma, duas, três, quatro. Isso para mim é sinal de flexibilidade. Isso é qualidade, não é desqualificação. Tem gente que diz, porque o Bolsonaro não está sabendo administrar. porque o Bolsonaro não sabe o que quer. Não. Na minha opinião, isso é sinal de flexibilidade. Vamos supor, o cara toma uma decisão agora. A decisão muitas vezes, aparentemente, parece boa. Aí chega alguém e fala, Bolsonaro está errado, tem que votar. Não, mas eu sou o presidente. Como nós vivemos aí um período em que o presidente mandava e os outros obedeciam. O que aconteceu com o país? O país foi à falência. Então é melhor o Bolsonaro recuar agora, enquanto a coisa não trouxe prejuízo, do que ele manter lá a ideia dele e lá na frente o Brasil afundar. Então para mim isso é qualidade, é visão. Às vezes o cara toma uma decisão e depois percebe que a decisão está errada. Ele vai lá e volta atrás. Então, para mim, isso é qualidade e não fraqueza. Começa daqui. Para mim, isso é flexibilidade do nosso capitão. Ocorreu em diversas áreas, da econômica à diplomacia. Um dos principais recuos teve como personagem o próprio presidente da República. Na semana passada, ele anunciou que assinou um decreto aumentando o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Cadê? Propaganda sobre... propaganda aqui, sim. O IOF, volta aqui. Ele justificou afirmando que a medida iria compensar a perda de arrecadação com a extensão de incentivo às regiões Norte e Nordeste. Mas, no mesmo dia, o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, descartou a mudança. A confusão expôs uma quebra de braços entre o núcleo econômico do governo, comandado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que chegou a considerar a medida, e o núcleo político, liderado por Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, que via a medida como impopular. Bom, para começar, gente, eu achei interessante aqui, quem acompanhou essa situação sabe o que realmente... Eles colocam como se houvesse uma quebra de braço, como se de um lado o Onyx quisesse, como se do outro o Guedes quisesse, não quisesse, não, o Onyx não quisesse e o Guedes quisesse que fosse assim. E o Bolsonaro lá no meio, né, empurrando a coisa. Eles colocam... Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, o Bolsonaro deu a declaração,
Depois o secretário aqui deu né, retirou o que o Bolsonaro falou. O Onyx foi lá e retirou também. Né? Inclusive tem o próprio Paulo Guedes dizendo que entre eles não tem problema nenhum. Mas aí a galera colocou isso aí como a equipe batendo cabeça, desentendimento. Né? E eu não vi como desentendimento. Porque para haver desentendimento, eles tinham que ter entrado em confronto. Vocês viram nas redes sociais, por acaso, o Onyx ou o Guedes, um xingando o outro, ou um repreendendo o outro, ou mais, vocês viram por acaso o próprio presidente Bolsonaro indo lá e falando, não, eu disse que vai ser assim, ok, eu disse que você assim vai estar certo, vai ser assim e acabou, eu sou o presidente. Nós não vimos nem o Bolsonaro falar nada sobre isso. Por quê? Porque não há desentendimento, não há quebra de braço. Foi um erro da parte dele, ele entendeu que foi um erro. O Paulo Guedes, realmente ele ia entrar nessa daí, mas aí ele viu, voltou atrás também. O Onyx estava lá, ponderou a coisa toda. Resultado, não vai ter o aumento de imposto, certo? Do IOF. Conclusão dessa história. Todo mundo continua numa boa. Então eu não vejo uma quebra de braço no governo, porque até então não teve uma briga entre aprova, desaprova. Não, Bolsonaro falou, depois o Onyx foi lá e explicou, retirou, ficou por isso, acabou, problema resolvido, onde é que está a briga? Então, na minha opinião, não vejo nenhum problema nisso daqui, pelo contrário. É uma forma de pensar no povo. Bolsonaro também voltou atrás em relação à instalação de uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. O presidente se mostrou aberto à possibilidade, justificou a ideia como uma preocupação com a soberania e a segurança nacional. A ideia foi elogiada pelo secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Cadê? Estado de São Paulo. Porém, os comandos das Forças Armadas foram surpreendidos com as afirmações de Bolsonaro e fizeram críticas em privado à iniciativa. Na terça-feira passada, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo, Augusto Heleno, negou os planos e disse que fizeram um auê em relação ao tema. Realmente, foi o que aconteceu. O Bolsonaro falou numa possível, né, vinda para cá. Isso aí eu fico olhando uma coisa, que a Gleisi Hoffmann disse que o Bolsonaro ele se rendeu a... Olha para vocês verem como a própria crítica deles acaba caindo sobre eles mesmos. É incrível como a esquerda critica o Bolsonaro e não percebe que estão criticando a si mesmo. E desmentindo a si mesmos. Olha só, a Gleisi disse que o Bolsonaro está prostrado de joelhos, né, lá aos Estados Unidos. Se isso fosse verdade, vocês acham que Bolsonaro teria voltado atrás na questão da base militar aqui no Brasil? O que o Bolsonaro fez? Ele falou que haveria a possibilidade, mas aí ele percebeu que os militares não se sentiram bem, que isso não era uma boa coisa para eles. Então qual dele? Bom, se está errado eu não vou. Tá. Ele pensou em quem? Ele pensou na base nos Estados? Não, ele pensou nos militares brasileiros. Ele pensou na sua base, aqui no Brasil. Não como o Brasil estava fazendo, pensando em Cuba, em Venezuela, Nicarágua, Guiné, esqueci o nome lá da Guiné Equatorial, né? Enfim, era assim que o Brasil pensava antes, em como atender o pedido dos vizinhos. Bolsonaro demonstrou que não está prostrado, porque até, inclusive, o Mike Pompeo, ele até elogiou o Bolsonaro. Agora você imagina o que é você voltar atrás depois de um elogio desse. Pare e pense. Para mim, o Bolsonaro teve moral, teve postura, porque ele voltou atrás, mesmo depois do cara ter elogiado lá ele, o americano lá ter elogiado ele. Ele podia ter falado, não, eu já dei minha palavra, eu vou ficar quietinho aqui, né? Estados Unidos, mano. Não. O que ele fez? Bom, se o meu povo não gostou, também não tem por que eu fazer, né? Continuando. Vamos lá. Na área econômica, outro recurso se deu dentro da Caixa Econômica Federal. O novo presidente da instituição, Pedro Guimarães, negou que o banco vá aumentar os juros do crédito imobiliário para a classe média um dia antes, na cerimônia de posse dos novos titulares dos bancos públicos em Brasília. Ele afirmou que quem é classe média tem que pagar mais
Segundo Guimarães, a declaração, preste atenção nisso aqui, a declaração foi reproduzida de forma distorcida pelos veículos de imprensa. Ou seja, essa daqui foi um recuo? Não, mas foi uma distorção da verdade. Esse é o problema. Muitas vezes a mídia está pegando no pé do Bolsonaro e colocando na conta dele o que não tem. Então, para mim, está indo um ótimo governo. Né? Vamos lá. Alguns dos recuos vêm desde antes Bolsonaro assumir oficialmente a presidência. Em novembro, falou que seu governo teria de 15 a 17 ministérios. Olha só, eu gostei disso daqui. Em janeiro, porém, assumiu o poder com uma equipe de 22 nomes com status ministeriais. Em sua primeira lista de nomes da equipe de transição, divulgada menos de uma semana após a sua eleição, listou 27 homens. Criticado pela ausência de mulheres, anunciou 4 nomes femininos 3 dias depois. E aí? O que eu acho engraçado é que eles criticaram. Aí o Bolsonaro foi lá e... Não, tudo bem, vamos colocar a mulher aqui. A voz de Deus é a voz do povo. Vamos colocar a mulher, coloca. Aí se o cara coloca, não coloca, criticam porque ele não colocou. Se coloca, aí criticam que ele... Não, porque ele foi fraco, ele recuou, ele não tem postura, ele voltou atrás. Pô, vocês têm que se decidir, esquerda. Vocês querem ou não querem, mano? Uma coisa. Vocês têm que decidir. Ou vocês criticam o cara e tomam um lado, ou então, meu, vocês vão afundar na própria crítica. Vamos lá. Deixa eu ver... Cadê aqui? Deixa eu ver onde foi parei. Sim. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Bom, tá aqui a matéria, gente. Por que eu trouxe essa matéria? Porque ela traz aqui mais ou menos um vislumbre da visão da mídia esquerdista em cima do Bolsonaro. Eles não sabem, eles estão tão loucos para encontrar um jeito de criticar o Bolsonaro, que eles estão criticando o Bolsonaro até nas suas qualidades boas, até naquilo que favorece o Brasil, eles criticam, eles conseguem distorcer. Então o Bolsonaro faz uma coisa, aí eles criticam aquilo que o Bolsonaro faz. Aí o povo fala, não, tudo bem, então vamos agradar, né? Vamos atender o pedido, vamos fazer como vocês querem. Aí quando faz uma coisa que eles querem, aí eles criticam o Bolsonaro porque o Bolsonaro mudou de ideia, porque ele não tem postura, porque ele não sabe, porque tá batendo cabeça. Gente, o mal da esquerda hoje, para azar deles, é que o Bolsonaro está sendo o oposto daquilo que eles tanto propagaram aos 4 ventos. E acima de tudo, o Bolsonaro está sendo aquilo que eles nunca foram. E o que está matando de verdade é que Bolsonaro está sendo justamente o que o povo quer e o que o povo precisa. E outra coisa, diferente deles que prometem uma coisa na campanha e depois que se elegem esquecem literalmente do que falaram, Bolsonaro tem cobrado, mesmo depois de ter assumido, ele tem cobrado dos seus ministros o cumprimento das promessas de campanha. Algumas delas ele está recuando, porque a maneira talvez não seja boa. Não quer dizer que ele não vai fazer, tu vai procurar um outro jeito de fazer para não prejudicar o povo. Que é melhor ele recuar agora do que lá na frente ele ser criticado, como foi a Dilma, como foi o Temer, como foi o Lula. Então, na minha opinião, nosso presidente tem sido um governante para o povo, que tem ouvido o povo e tem estado atento ao que o povo quer. Ou seja, não é só na época da eleição que a gente lembra, para que o povo quer. Agora, depois que passa, dane-se o povo. O Bolsonaro está mostrando o contrário, que ele se preocupou com o povo antes e se preocupa com o que o povo quer agora. E dentro desse desejo do povo, ele está procurando, vamos dizer assim, um meio termo para que ele possa governar e levar o Brasil para frente, atendendo a nação brasileira. Este é o canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. A gente volta a qualquer momento com mais matérias.